Olá, meu nome é Statielma e eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho de uma história que eu já vivi em um Caleb que me trouxe um pouco de ira. Eu estava em 2007 em uma cidade por nome Piripá e pela primeira vez nós tínhamos ido fazer Missão Caleb com um número de jovens bem maior do que o que éramos acostumados. E nessa missão teve algo que me faz recordar bem até hoje, algo de diferente que aconteceu. Foi a primeira missão Caleb que eu fiz levando muito adolescente, ou levando adolescente. Na minha equipe tinha 3 adolescentes, que valia assim por uns 100 jovens juntos. E eles, durante a missão, me deram muito trabalho. E eu nunca tinha lidado, já tinha feito outras missões Calebs, mas tinha sido muito bom, os jovens sempre muito involucrados, envolvidos. E nessa missão em específico, eu tinha 3 adolescentes que assim, me faziam, me tiravam do sério. Eles faziam tudo que eu dizia, não faça. Ou seja, a gente tinha as regras e a gente sempre procurava ali passar as regras, mas toda vez que dizia não, era a mesma coisa de dizer sim para eles. E isso me trouxe muitas preocupações e também me fez ficar meio chateada com Deus no final do projeto. Quando terminou aquela missão, graças a Deus ocorreu tudo bem, apesar de todas as dificuldades, mas no final eu disse para Deus: Senhor, nunca mais eu faço missão Caleb com adolescente. Eu fiquei revoltada, a verdade foi essa. Eu fiquei irada com tudo que tinha acontecido. E eu disse para Deus: nunca mais, Senhor, nunca mais eu faço missão Caleb levando adolescente. Parece que eles não entendem. Quando eu falo não, eles entendem sim, eu não consigo entender. Como que eu tinha que falar tantas vezes e eles não compreendiam o que eu falava. E o tempo passou e eu fui convidada então para em 2011 fazer uma outra missão Caleb, que Deus me deu 3 adolescentes de novo nessa missão. Uma coisa assim incrível que aconteceu durante esse projeto é que eu estava em uma igreja que eu particularmente acreditava, por conhecer os jovens que eram totalmente descomprometidos com a palavra de Deus, descomprometido com qualquer compromisso que você fizesse com aqueles jovens, eles nunca estavam dispostos a cumprir. Diziam: tudo bem, eu vou, vai ser legal e tal, mas quando chegava no dia, eles não apareciam. E eu, certa disso, quando o pastor daquela igreja me chamou para fazer missão Caleb, eu disse assim: não, eu vou, mas o senhor tem que me dar 2 equipes. Uma dessa igreja e uma de uma outra, que aos meus olhos era muito comprometida. Porque a igreja tinha jovens involucrados em todas as áreas, em todos os departamentos. Então, o pastor me disse: tudo bem, eu te dou as 2 equipes, você vai, ao invés de ir com 10 Calebs, você vai com 20. 10 dessa igreja e 10 da outra. Tudo bem. Na minha cabeça, gente, eu preciso confessar para vocês, eu pensava: os 10 desta igreja que não tem compromisso nenhum, no dia não vai ninguém aparecer. E eu vou acabar indo somente com os 10 jovens comprometidos da outra igreja. Mas para minha grande surpresa, o que aconteceu foi totalmente o contrário. Quando chegou o dia de viajarmos para a Missão Caleb, dos jovens comprometidos que eu acreditava que ia vir 10, adivinha quantos vieram? Se você pensou em um, você acertou. Apenas um jovem da igreja que tinha jovens totalmente comprometidos compareceu no dia. E a igreja que eu acreditava que os jovens não iam nenhum, foram 14. E desses 14, imagina vocês quantos adolescentes tinham? Eu acho que já falei. Tinha 3 adolescentes. Exatamente a mesma quantidade do que tinha no outro projeto que eu tinha dito para Deus: nunca mais, Senhor, eu faço missão Caleb com adolescente. Para minha grande surpresa, Deus foi trabalhando nesse projeto de uma forma tão diferente. E um desses adolescentes que foi nesse projeto de 2011, que foi para Itororó com a gente, o nome dele, eu vou dizer, não é aconselhável
sonhava, mas esse eu vou dizer porque eu sempre me emociono quando eu lembro da história dele. Ícaro. Todas as vezes que eu pedia o Ícaro para orar, o que a gente se ajoelhava para orar e ele de forma involuntária orava, eu sempre me pegava admirada. Eu gostava de ouvir as orações dele. Eu era capaz de ficar 1 hora de joelho ouvindo as orações dele, porque nas orações dele ele só agradecia a Deus. Ele agradecia de uma forma tão grata que aquilo me chamava a atenção. No final do projeto eu fui descobrir, não só ele, mas muitos dos jovens que estavam nessa missão tinham uma vida, antes de ir para a missão Caleb, totalmente diferente da que eles viveram ali durante aquele mês. Eles viviam, alguns jovens que eram adventistas de berço e estavam ali, mas eles viviam com um pé na igreja e um pé no mundo, com uma expressão que a gente conhece muito no Nordeste. E esse era um desses jovens. Ele na escola fazia tudo que não se devia. Sábado era adventista na igreja com sua mãe, mas durante a semana ele sequer muitas vezes se lembrava de Deus. E ele, quando foi para a missão Caleb, quando ele conheceu o projeto Caleb e ele decidiu ir para a missão, ele pediu para Deus que mudasse a sua vida. E quando ele chegou no projeto, ele teve a vida dele completamente modificada por Deus. E por isso nas orações dele, ele orava de forma tão agradecida. E um desses outros adolescentes que foi também nessa missão, eu preciso dizer para vocês, ele tinha visões, ele via os anjos, ele era capaz de ver os anjos. E ele também teve a vida transformada nesse projeto de missão Caleb. E então, eu reconheci com lágrimas que eu não sou ninguém, incapaz de conhecer qualquer pessoa que eu pudesse. Por mais que eu acreditasse que os jovens que eram comprometidos iriam, nenhum deles foram. E ainda bem que Deus não vê como vê o homem, Deus vê o nosso coração interior. E ainda bem que Deus me mostrou o quanto eu estava errada. E depois disso eu aprendi que a minha ira humana, que os meus olhos humanos são incapazes de enxergar onde Deus enxerga. E a grande lição que eu tirei dessas experiências que Deus me permitiu viver é que Deus é capaz de trocar, de, como diz aqui no Uruguai, cambiar sua vida. Deus é capaz de mudar tudo que é mal em bom. Basta que você peça, que você se coloque nas mãos de Deus e deixe que Ele transforme sua vida. A minha invitação para você hoje, ou o meu convite para você, é que se você tem a oportunidade, seja um Caleb, permita que Deus transforme sua vida.